Olá a todos! Então vamos dar continuidade à nossa leitura do fantástico Paulo e Estevão. Hoje nós estamos lendo aí a parte 2, capítulos 1 a 3. Olha só, você há de se lembrar que Saulo está cego, né? Depois daquele encontro com Jesus Cristo, às portas de Damasco, ele se encontra cego e ele está caminhando, então, rumo a Damasco, onde vai encontrar-se com Sadoc, aquele amigo dele, fariseu. Ele está amparado por Jacó. Ele chega então até os muros da casa de Sadoc, não quer entrar, pede para Jacó poder entrar para ele. Jacó entra, encontra Sadoc, informa, conta tudo o que acontecera com Saulo, notadamente a questão do encontro com Jesus Cristo. Sadoc fica estupefato, ele diz: não, isso não pode ser, Saulo não se converteu a Jesus, não é o Saulo que eu conheço, né? E Jacó até diz que Saulo está chorando lá fora. Ele fala: menos ainda, Saulo não tem esse negócio de chorar não. E aí fica aquela situação. Jacó pede a Sadoc que deixe Saulo entrar, e Sadoc então dá aquela desculpa: não, eu tenho uma reunião muito grande aqui, não vai dar para eu dar atenção a ele, e outra, eu também não quero que ele seja mal visto com essas ideias dele, ele está ficando um pouco louco com essa história. E aí Jacó sai, vai conversar com Saulo, diz: Saulo, ó, ele não vai poder te receber, inclusive ele nem está aí. E aí Saulo diz: como não está? Eu estou cego, fui chegando próximo à porta da entrada da casa e ouvi a voz de Sadoc. Então Saulo começa a ver que aquelas amizades, né, eram muito por interesse. Nós vamos perceber isso ao longo da nossa leitura desses capítulos. Então, Saulo estava desamparado, não tinha dinheiro, estava sem local para poder dormir, e o amigo nada disse. Aliás, disse: ó, fala que tem uma hospedagem ali, para ele ficar na hospedagem do Judas, ali sempre tem lugar. E aí Saulo foi para essa hospedagem, fica ali, muito amargurado pelo ato do amigo, né? Mas muito emocionado ainda com o encontro de Jesus. Ele está cego, também sofre por isso. E eis que surge ali na porta Ananias. Você se lembra da leitura anterior, da quinzena anterior, que Saulo estava indo, né, ao encalço de Ananias, porque ele tinha estado com Abigail e ele queria puni-lo? Olha só como mudou a coisa. Agora Ananias foi até Saulo e Saulo achou muito bom estar com Ananias. Ananias conversa com Saulo, mostra pergaminhos a Saulo, né, do Evangelho, e cura Saulo. Olha que interessante, Ananias faz com que Saulo volte a vir. E Saulo fica ávido por fazer algo por Jesus, porque foi Jesus que trouxe a boa nova, que mudou a vida de Saulo. Então ele conversa com Ananias. Ele fala com Ananias que quer ir na sinagoga, porque Sadoc disse que não o receberia porque tinha uma reunião, isso Jacó contou, e ele disse: eu vou estar então nessa reunião na sinagoga, eu vou lá falar em nome de Jesus. E vai até a sinagoga. Ananias até diz: acho que não é uma boa, hein? Mas ele vai e chega lá, como doutor da lei tem lugar no púlpito, ele vai ao púlpito e fala de Jesus, fala de sua conversão a Jesus Cristo, do seu encontro com Jesus Cristo no deserto. Isso causa um furor nos fariseus ali presentes, não aceitam de maneira alguma esse tipo de conversão, em que o Messias já veio, e Saulo é muito criticado. As pessoas dizem que Saulo está doente, né, da cabeça mesmo. Saulo sai dali então sob severas críticas dos fariseus e vai embora,
tem ali um pouco com Ananias ainda. Ananias conversa com ele e ele lembra-se de Gamaliel. Ele fala, eu vou então falar com Gamaliel. E sabia onde ficava, onde estava Ezequias, irmão de Gamaliel. Vai ao Ezequias, chega lá, Ezequias vira e fala, não, Gamaliel não está bem da cabeça, ele está no deserto, ele está lá numa tenda, isolado, falando do carpinteiro, ele também não está bem não. E aí Saulo diz, não, mas eu quero falar com Gamaliel, porque aí Saulo já diz, olha, Gamaliel, aquele rabino, meu mestre, também se converteu a Jesus. Ele então vai falar com Gamaliel, encontra Gamaliel lá no deserto, Gamaliel já bem idoso, né? Eles conversam. Gamaliel entende que é interessante que ele passe um tempo no deserto, que ele deixe de ser doutor das leis, porque o doutor das leis está preocupado com o problema dos outros. Na verdade, Saulo tem que introjectar-se, ele tem que olhar para os seus próprios problemas, e como doutor da lei, fora o orgulho que existe nessa profissão, que existia naquela profissão, né, seria interessante ele deixar de ser doutor da lei. Saulo, ato contínuo, concorda com isso. Gamaliel pergunta, mas você precisa sobreviver, você tem algum outro tipo de profissão? E aí Saulo se lembra que ele havia sido tecelão, por orientação do pai. E ele então diz, olha, tecelão é uma boa. Ezequias aqui no deserto tem algumas tendas de tecelagem. E Saulo então vai ser tecelão, vai pôr a mão no tear ali no deserto para aprender a se conhecer, para aprender mais do Evangelho de Jesus. E ali no deserto ele fica por 3 anos. Fica 3 anos ali, emagrece muito, fica com a pele morena do sol, aprende muito e ele então resolve voltar à sociedade. Quando ele volta à sociedade, ele deseja ir novamente na sinagoga. Chega na sinagoga, ninguém o reconhece, tamanha transformação física que ele tinha sido submetido lá no deserto, ninguém o conhece, ele pede a palavra e ele vai falar. Ele então começa a falar das escrituras de Moisés e depois ele alinha a questão de Jesus Cristo como Messias. O pessoal que já estava tendo uma noção daquela voz, de conhecer aquela voz, percebe que é Saulo, o chama de traidor, o critica severamente, querem que ele saia dali, né? E eles dão, o chefe ali do local vai dar voz de prisão a Saulo. E Saulo diz, não tem como você me prender. Ele fala, não, mas tem um mandado. Quando da outra vez você esteve aqui, a gente expediu um mandado de prisão. Mas como tinha passado 3 anos, eles não estavam encontrando esse mandado de prisão, que estava muito bem guardado. Nesse meio tempo, Saulo vai embora e eles não conseguem prendê-lo. É orientado, então ele procura a orientação do que fazer, ele vai até a igreja do caminho, né? E ali eles não o recebem, né? Ele vai bater ali as portas da igreja do caminho. Simão Pedro e os demais vão ficar receosos em receber, e veja o que Saulo disse ao bater as portas da igreja do caminho. Olha, aqui está Saulo, amando de Jesus Cristo. Mas eles ficam desconfiados, pois que ele era o verdugo, ele tinha matado Estevão, né? Ele tinha colocado tantas pessoas na cadeia, perseguiu tantas pessoas ali da igreja do caminho, eles ficaram receosos. Saulo então não é recebido no primeiro momento. Eles dizem para Saulo ir para uma hospedaria, né? Enquanto eles fazem uma reunião à noite. Eles fazem essa reunião, Saulo fica muito desconcertado por não ter sido recebido, ele realmente está um pouco adoentado, ele está muito fraco, ele vai para essa estalagem sem qualquer dinheiro, né? Ele pede um pouco d'água ali para o porteiro ali da igreja, do caminho, ele concede, está chorando muito, ele vai para essa hospedaria enquanto eles fazem essa reunião. E aí Simão Pedro, lembrando de Jesus, diz, olha, a gente tem que ter o perdão acima de tudo. Se ele está aqui, vamos ouvi-lo.
né? Muitos se opuseram, dizendo, não, isso é um estratagema para ele poder fazer mais maldade conosco. Mas Simão, Pedro diz, não, a gente tem que acreditar nas pessoas. Jesus, se estivesse aqui, daria essa oportunidade. Nomeia Barnabé, que era uma pessoa que não conhecia Saulo, então não teria aquele preconceito de ir lá falar. E ele então vai até a hospedaria, né, e paga as despesas de Saulo e diz, Saulo, vamos à casa do caminho. Saulo, então, muito feliz, vem amparado por Barnabé, porque ele não está bem, vai para a casa do caminho, chega lá na igreja do caminho, chega lá muito satisfeito e pede para ficar na mesma cama, no mesmo leito que Estevão ficara. Todos se emocionam muito, veem que ele realmente está mudado, fisicamente mudado, psicologicamente mudado, espiritualmente mudado, o recebem, né? E Saulo então começa a se recuperar e ele tem uma incumbência que ele não sabe qual é ainda, né, de Jesus, que ainda vai ser revelada, mas ele quer praticar o evangelho que ele tanto estudara e tem desejo de fazer isso ali mesmo. Foi quando ele ouve uma voz dizendo assim, não dá para você ficar aqui. As pessoas aqui de Jerusalém não estão aptas a te ouvir ainda. Ele acha que é Jesus, mas quem estava com ele é Estevão, em espírito. Estevão está com Saulo. E Saulo, então, resolve ir a Tarso, cidade de sua origem, ter com seu pai e sua mãe. Ele fica sabendo, por intermédio de Alexandre, um amigo dele, que também o refuta pela conversão com Jesus, mas fica sabendo que a mãe morrera de desgosto quando ficou sabendo da expedição do mandado de prisão contra o filho, lá atrás, né? Então ela morre de desgosto. O pai, muito radical para com as ideias de Moisés, ele também tem um receio de chegar ao pai, mas ele vai ter com o pai. Chega lá no pai e o pai pergunta para ele que ideia é essa do novo Messias. E chega a ponto essa discussão do pai falar assim, ou eu ou Jesus, você escolhe, Saulo. E Saulo então diz, olha pai, então está escolhido, eu vou escolher Jesus Cristo. O pai então o põe para fora de casa. Saulo não tem mais dinheiro, não tem mais para onde ir, está adoentado, implora para ficar e o pai diz, não, você já escolheu, pode ir embora. E ele então vai embora com a certeza de que Jesus está do lado dele. Nesse caminho indo embora, um servo do pai traz uma mala de dinheiro para Saulo. Saulo ainda com resquício de orgulho diz assim, eu não vou aceitar, porque aí eu dou uma lição no meu pai, mas ele lembra dos ensinamentos de Jesus e fala, não, eu vou ser humilde e vou aceitar. Ele vai, a noite vai caindo, ele vai dormindo ali a céu aberto, ele então pega no sono e sonha ali com Abigail e Estevão. Na verdade, ele se encontra espiritualmente com Abigail e Estevão. Eles encorajam-no a prosseguir. Estevão diz a ele, Saulo, esquece-te do passado, vai daqui para frente. Porque Saulo, ao longo desses capítulos, ficava pensando assim, eu dei uma sentença má, eu matei fulano, eu persegui Beltrano, eu prendi o outro, né? Então Saulo diz, olha, é daqui para frente, todo mundo erra, não fique preso no passado. A mesma coisa ele tem com Abigail. Abigail, ele não consegue parar de chorar nesse momento, ele não consegue falar. Abigail fala muita coisa bonita para ele, mas algo que nos marca é, Saulo, amor, trabalho, esperança, paciência e perdão são os lemas que você deverá levar em sua vida. Porque Jesus ainda te revelará o que você vai fazer. Portanto, tenha paciência. E aí, o nosso capítulo termina nesse momento. Então, repiso. Estevão dizendo, Saulo, esquece do passado e daqui para frente. E Abigail falando de amor, esperança, perdão, paciência e trabalho para Saulo. O que será que virá aí pela frente? Daqui 15 dias nós vamos falar então dos capítulos 4 a 6, inclusive. Tá joia? O que você tá achando? Conta para nós. Tá gostando? Como é que está sendo a sua interpretação desse livro fantástico? Eu estou gostando muito. Então, daqui a 15 dias, a nossa leitura fica dos capítulos 4 a 6 da segunda parte, ok?
Então até a próxima!